Máquinas frigoríficas. Numa máquina frigorífica ou bomba de calor, o fluido de trabalho realiza um ciclo de sentido contrário, retirando o calor Q2 de uma fonte fria e cedendo o calor Q1 a uma fonte quente. Bom, isso aí vai contra a segunda lei da termodinâmica, né? O que a segunda lei fala? Que o calor flui normalmente ou naturalmente de uma fonte quente para uma fonte fria. Uma máquina frigorífica ela vai fazer exatamente o contrário. Ela vai tirar calor de uma fonte fria e jogar esse calor para a fonte quente, que é o caso da geladeira. O que a máquina frigorífica geladeira aí estaria fazendo? Ela vai estar tirando calor de dentro da geladeira, que está mais frio, e jogando calor para a cozinha, que está mais quente. A cozinha, no caso aí, tá? Esse passar calor para a cozinha vai ser a serpentina que fica atrás da geladeira. Nós vamos entender melhor como isso aí funciona, tá? Só que, para que isso ocorra, para ir ali tá indo aí contra a segunda lei da termodinâmica, né? Você precisa de realizar um trabalho no sistema. Então aí nós não estaremos contrariando a segunda lei da termodinâmica, porque a segunda lei da termodinâmica fala que o calor flui naturalmente da fonte quente para a fonte fria. E nesse caso aí não vai ser naturalmente, porque nós vamos estar realizando um trabalho para que isso ocorra. Tá? Então, olha, obviamente essa passagem de calor de uma fonte fria para uma fonte quente não é espontânea, visto que se realiza a custas de um trabalho externo. A geladeira vai ter um motor aí que vai realizar esse trabalho. Tá? Portanto, não viola a segunda lei da termodinâmica. Então nós não estaremos violando essa segunda lei da termodinâmica. Vamos ver como é que isso funciona aí. Tá? Os diagramas abaixo representam esquematicamente uma máquina frigorífica na qual ocorre conversão de trabalho em calor. Vamos naquele esquema que a gente já está mais acostumado, tá? O que nós vimos lá na primeira lei da termodinâmica, na hora que a gente começa a trabalhar com máquinas térmicas, é que o calor flui naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Então, quando você doa uma certa energia para uma fonte quente, essa energia da fonte quente fluindo para a fonte fria, o motor acaba realizando trabalho. Mas aqui é o contrário. Olha, aqui o motor está realizando um trabalho no sistema. O motor realizando o trabalho no sistema, ele está fazendo com que saia calor da fonte fria e esse calor vá para a fonte quente. Então o motor é que vai realizar um trabalho no sistema. Não é pegar a energia do sistema e ele realiza trabalho para o meio exterior. Não é isso. Tá? É exatamente o contrário. Então, olha, vamos ver aqui, tá? Antes de falar da geladeira aqui, isso aqui já é um refrigerador. Tá? Olha o circuito. Você nota que você vai ter um motor aqui que vai fazer o gás girar dentro desse circuito. Olha, é um circuito fechado, o gás vai voltar para o motor. Aqui, no número 2, aqui, você vai ter aqui um estrangulamento, que vai fazer com que o gás seja pulverizado dessa região da esquerda para a direita aqui, olha. Então você tem aqui um estrangulamento, tá? Isso tudo então é uma serpentina onde o gás vai passar por dentro. Então olha, quando o motor liga, ele vai jogar o gás aqui para a esquerda. De onde ele vai tirar esse gás? Do lado direito aqui, ó. Tá? Então ele vai fazer com que a pressão do lado esquerdo aumente e a pressão do lado direito diminua. Tá? Então ele vai jogando esse gás para essa serpentina, olha, a pressão aqui dentro dessa serpentina 1 da esquerda vai aumentando. Isso fará então com que o gás aumente a temperatura, com que o gás esquente. Nós vimos isso lá no estudo dos gases, né? Lá nos gases, você quando comprime um gás, o gás vai ganhar energia. Então ele vai aquecer, né? Você vai estar comprimindo o gás. Então esse gás aqui ele está aquecendo. E quando esse gás aquece, ele vai esquentar então essa serpentina,
que vai perder calor para o ambiente é aquela serpentina que fica atrás da geladeira. Tá? Se você colocar a mão naquela serpentina enquanto o motor estiver ligado, você vai ver que aquela serpentina não vai estar quente. É o gás sobre alta pressão, tá? Que vai estar aquecido e perdendo calor para o ambiente. Bom, esse gás perdendo calor, você nota que o vermelho aqui vai ficando menos intenso, né? Eu estou representando pela cor. O quente é vermelho e o frio é azul. Tá? Então, olha, o motor vai perdendo calor para o ambiente e quando ele chega nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Você tem um estrangulamento, esse gás então vai ser pulverizado para o lado direito que está sobre baixa pressão. Quando baixa a pressão, o que vai acontecer com a temperatura? A temperatura despenca, ela vai diminuir a temperatura. Tá? Então esse gás sobre alta pressão entra numa região de baixa pressão e aí a temperatura abaixa. A temperatura aqui no azul vai abaixo de zero. Então normalmente essa serpentina aqui, ela vai estar em volta do congelador. É a parte mais gelada ali, tá? Em contato com a geladeira, né? Ali vai ser o congelador. Essa serpentina ela fica em volta do congelador. E ali então vai formar até uma camada de gelo, né? A temperatura aqui ela despenca. Tá? E aí o que acontece? Ela vai, à medida que ela vem andando aqui, você nota que está esquentando. Porque ela está roubando o calor do interior da geladeira. Tá? O gás que passa gelado, ele é obrigado a passar por toda essa serpentina que está em volta do congelador, e aí vai havendo troca de calor com a geladeira. Ele vai absorvendo o calor, uma vez que a temperatura da serpentina está abaixo da temperatura da geladeira. Tá? A geladeira vai estar aí com a temperatura mais alta que essa serpentina. Tá? Então a geladeira vai estar doando calor para o congelador. E aí esse gás vai passar novamente para o motor e o ciclo se repete. Tá? Então o motor da geladeira vai manter essa diferença de pressão, jogando o gás para o lado esquerdo aqui, aumentando a pressão, aquecendo o gás vai perdendo calor para a cozinha. Tá? Quando chega aqui vai estar exatamente o início aqui do congelador, vai haver um abaixamento de pressão. Então o gás despenca a temperatura e essa temperatura mais baixa vai então, né, esfriar o interior da geladeira aí, ok? Então aqui na geladeira, olha, o motor liga, joga gás para essa serpentina aqui, ó. Essa serpentina vai passar atrás, essa serpentina ela vai passar atrás da geladeira. Tá? Ela passa aqui com o gás sobre alta pressão, quente, perde calor para a cozinha e quando entra lá na geladeira, né, que já está na parte interior da geladeira, vai haver aqui a válvula que diminui a pressão para o congelador aqui, ó. Tá? Tem uma válvula aqui, tá aqui. Quando a geladeira está desligada, essa válvula tá normal, tá? E aí quando a geladeira liga, essa válvula inicialmente ela fica fechada, tá? Então o motor vai jogar o gás aqui por o lado, tá vendo? Para esse lado aqui. E o motor vai retirando o gás do interior dessa parte que está em volta do congelador aqui, ó. Ok? Só quando tiver uma diferença de pressão bem grande é que essa válvula se abre. Eu não representei essa válvula aqui, ó. Essa válvula vai estar exatamente junto com o estrangulamento ali. Tá? É uma válvula que controla a pressão do interior aqui do congelador com a parte externa da geladeira. Tá? Então ela vai manter essa diferença de pressão grande. Ela só vai se abrir quando já tiver uma pressão grande do lado de fora, desculpa, do tubo que vem de fora, né? Para o tubo do congelador aqui. Quando tiver uma diferença de pressão bem grande aqui, ela se abre. Tá? Tanto é que, se você observar aí na geladeira, tá? Na hora que a geladeira liga, se você abrir a porta da geladeira e botar o ouvido ali próximo ao congelador, você não vai escutar o gás passando. Assim que a geladeira ligou. Após um certo tempo, tá? Costuma dar assim uns 15 a 20 segundos, é que esse gás começa a circular. Aí você escuta o barulho do gás circulando aqui dentro. Inclusive quando a geladeira desliga também, né? Quando o motor desliga, se você colocar o ouvido aqui no congelador, você
escuta esse gás continuando a passar, tá? Porque assim, quando o motor desliga, a válvula está com a diferença de pressão grande, então ela deixa esse gás continuar passando, até que haja um equilíbrio dos gases, né? E aí vai parar de fazer barulho no interior do congelador aqui. Tá? Então são coisas aí para você prestar atenção no cotidiano, né? E é bem interessante, né? Então você vem assim, você poderia pensar, né? Como é que a geladeira gela? Como é que ela retira calor do interior dela? Tá? Pela primeira lei da termodinâmica, né, que aparece lá com Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Como é que você estaria tirando essa energia aqui? Como é que fica a conservação da energia? Na verdade, todo o calor que você retira do interior da geladeira, você está jogando para a cozinha, através dessa serpentina aqui, né? Todo o calor que você retira da região 3, você vai jogar ele para a região 1. Tá? E quem vai fazer isso forçado? É o motor. O motor vai realizar um trabalho para que isto ocorra. Então vamos continuar aqui, olha. Eu repeti os mesmos esquemas, tá, para a gente chegar na equaçãozinha aqui. O que nós tínhamos lá na primeira lei da termodinâmica, né, que a conservação da energia, a quantidade de calor que saía da fonte quente, Q1, iria para a fonte fria, Q2 aqui, não é? Só que o motor roubava parte da energia para realizar trabalho. Aqui vai ser o contrário, tá? Porque o motor vai realizar o trabalho, vai retirar calor da fonte fria e vai jogar esse calor para a fonte quente. Então, olha, nós teríamos o circuito todo ao contrário. Tá? Então vamos olhar aqui, ó, Q1. O Q1, lá quando nós estudamos em máquinas térmicas, não era o calor saindo da fonte quente? O calor agora vai estar entrando na fonte quente. Então esse Q1 agora vai inverter o sinal. Nós teríamos um Q1 aí negativo. Ele está fazendo o oposto do que a gente tinha anteriormente. Tá? Com relação ao trabalho. O trabalho antes era uma energia que era roubada aqui do sistema e o motor aproveitava essa energia para realizar trabalho. Assim que funcionavam as máquinas térmicas. Agora não, agora o motor está tirando energia aí de uma tomada, né? Você está pegando uma energia externa aí, tá? E realizando o trabalho sobre o sistema. Então está ao contrário aqui também. Se antes o trabalho sair era positivo, o trabalho entrando agora é negativo. E a mesma coisa vai acontecer na fonte fria. A energia não ia para a fonte fria. A gente considerava a energia indo para a fonte fria como positiva. Como agora a energia está saindo da fonte fria, ela vai ser negativa. Se você substituir esses valores aqui negativos, você vai ter isso. Tá, olha, mas se é tudo negativo, a gente não pode multiplicar por -1 e trocar o sinal disso aí? E aí, olha, você vai ter a mesma equação. Só que quando você está trabalhando com máquinas frigoríficas, você vai ver, retira-se calor de uma fonte fria. O Q2 é positivo. Você vai considerar como se fosse positiva. Você sabe que você está trabalhando com uma máquina frigorífica. A equação é a mesma. Tá? Então essa equação aqui, nós vamos aproveitar ela. É a mesma equação das máquinas térmicas. Tá? Q1, só que aqui no caso vai ser Q1 é a quantidade de calor que entra na fonte quente, né? Na verdade, é a quantidade de calor que vai sair para a fonte quente aqui. Isso aqui é o trabalho que o motor vai realizar. E o Q2 é a quantidade de calor que sai da fonte fria, do interior da geladeira. Tá? E aí nós podemos pensar também em rendimento, né? Como é que vai ser o rendimento nesse caso aí? Gente, o que é rendimento? Rendimento não é a razão entre o trabalho útil pelo trabalho total. Esse trabalho total é a energia que você está gerando para o sistema ali, né? Para que o sistema realize o trabalho. Tá? Então, esse trabalho total aqui vai ser o trabalho do motor. O motor está realizando esse trabalho, vai ficar no denominador. E no numerador, é energia útil. O que está sendo útil aqui? Você não está retirando o calor da fonte fria? O objetivo da máquina frigorífica não é gelar o ambiente?
Então o útil aqui vai ser o Q2 que você está tirando do interior da geladeira. Então você terá aqui Q2 dividido por trabalho. Q2 dividido por trabalho. Trabalho que o motor faz e Q2, quantidade de energia que sai da fonte fria. Só que esse Q2 aqui ele pode ser maior do que o trabalho, tá? Porque o que acontece? Quando o compressor trabalha, ele está retirando uma certa energia da tomada, tá? E essa passagem do gás aqui, porque você está aqui, ó, pegando a energia do gás aqui, né? Quer dizer, você está passando, comprimindo o gás vai estar ganhando energia, mas depois o gás perde essa energia para o ambiente. Então, quando ocorre essa conversão de energia aqui, o gás aqui fica muito gelado, ele já perdeu energia para o ambiente. Então ele vai conseguir retirar do interior da geladeira mais energia do que o motor está realizando de trabalho aqui. Ok? Então pode haver um ganho aqui. Então o rendimento vai depender disso aqui, da quantidade de energia que está sendo trocada aqui com a geladeira. E como essa quantidade de energia pode ser maior do que o trabalho realizado, isso aqui pode ultrapassar ultrapassar 100%. Então não tem sentido a gente falar rendimento acima de 100%. Né? Uma máquina térmica ela vai ter no máximo um rendimento de 100%. Então, como isso aqui pode ser maior do que 1, a gente substitui o termo de rendimento por eficiência. Vai ser a eficiência dessa máquina térmica aí, ou desse refrigerador. Ok? Então isso aqui nós vamos chamar de Ezinho, tá? Olha, em certos momentos Q2 poderá ser maior que trabalho, então não tem sentido chamarmos de rendimento, chamamos então de eficiência. Vamos representar por um Ezinho aí. Tá? Então a eficiência da máquina frigorífica é dada por Q2, quantidade de energia que sai da fonte fria, dividido pelo trabalho, que é a energia que o motor vai estar consumindo aqui. E essa eficiência, à medida que a geladeira fique muito tempo ligada, essa eficiência vai diminuindo, tá? Porque, por exemplo, a temperatura da geladeira vai diminuindo aqui, né? Vai ter correntes de convecções aqui, né? Porque o congelador é a parte mais gelada da geladeira. E aí então o ar quente que está aqui vai subir, vai ter contato com o congelador aqui, vai esfriar, vai descer, você vai ter correntes de convecção dentro da geladeira. Ok? Mas vai chegar um ponto em que a geladeira já vai estar numa temperatura muito baixa. Então não vai haver muita troca de calor aqui. Então o Q2 vai diminuir. Vai diminuindo a eficiência da geladeira. Tá? Então à medida que a geladeira vai ficando muito gelada, essa eficiência vai diminuindo. Então o motor é desligado. Tá? Você vai ter um controle, né, um regulador de temperatura aqui dentro. Quando a geladeira chega numa temperatura muito baixa, o motor é desligado para você não ficar gastando energia à toa aí. Tá? E aí a geladeira, aos pouquinhos, né, ela vai ganhando energia externa, né? Porque a geladeira é isolada, né? Isso aqui normalmente é feito de fibra de vidro para não deixar o calor ser trocado com o meio exterior aqui, tá? Mas você não tem nunca um isolante perfeito, né? Que o ideal é que se fosse uma isolação perfeita, assim que atingisse uma temperatura bem baixa, o motor ia parar de funcionar, tá? E se você não abrisse a porta da geladeira, ia ficar gelado lá dentro, tá? Mas só que sempre ocorre uma pequena passagem de calor aí, né? Você nunca consegue manter isso muito tempo sem que esquente o interior da geladeira. Tá? E outro detalhe tem quando você abre a porta da geladeira. Abriu a porta da geladeira, vai haver um aquecimento lá dentro, né? Vai haver troca de calor com o interior. Tá? Então o motor aí vai ter que voltar a trabalhar para baixar a temperatura do interior da geladeira. Por isso que se fala que você não pode colocar panela quente dentro da geladeira. Tá? Na verdade, não tem problema nenhum você colocar panela quente aqui. Né? Você tem que ter cuidado, né, com o material em contato, que às vezes é plástico, né? Pode até derreter o plástico. Mas se você tem aí nas prateleiras da geladeira algo que sustente bem, né, se é de alumínio, né, aquelas trempe de alumínio que costumam ficar aqui dentro, né, as geladeiras, para que o ar circule melhor. Eu já comentei isso lá na termologia, né? Para que haja mais fáceis correntes de convecção. Se você coloca uma panela quente aqui dentro,
o que vai acontecer? Essa panela quente vai esquentar o interior da geladeira e o motor vai ter que trabalhar mais. Então você acaba gastando mais energia. Não é porque você não pode colocar. Se você quiser colocar uma panela quente dentro da geladeira, você pode colocar, não vai estragar a geladeira. Simplesmente o motor vai trabalhar mais, você vai gastar mais energia elétrica. Tá? Então o ideal é que você deixe a panela esfriar ali em cima do fogão, né? Tá? Ela vai perdendo calor aos poucos para a cozinha. Quando a panela já estiver já morninha, com a temperatura ambiente, você pega a panela e coloca dentro da geladeira. Tá? Ela vai trocar calor com a geladeira, não vai gastar tanta energia elétrica, né? O motor não vai precisar de trabalhar tanto quanto se você colocasse a panela quente dentro da geladeira. Ele teria que trabalhar mais. É uma questão de economia de energia. E não por falar assim, é proibido, vai estragar a geladeira. Não, não vai estragar a geladeira. Você pode colocar coisa quente dentro da geladeira que não estraga. Simplesmente ela vai trabalhar mais. Você vai pagar mais por essa energia. Exercício de aprendizagem. Olha, essa Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Essa questão caiu lá. Assinale a alternativa que explica com base na termodinâmica um ciclo do funcionamento de um refrigerador. Então vamos lá. Como funciona um refrigerador? Você vai ter um motor realizando trabalho para que a energia saia da fonte fria e seja jogada para a fonte quente. Vamos ver o que fala sobre isso aqui. Letra A. Remove uma quantidade de calor, Q1, de uma fonte térmica quente. Não. Porque ele não remove, ele joga o calor para a fonte térmica quente, né? Q1. Olha, tem livros que colocam Q quente, né? QQ ou QF, Q frio. O QF seria o Q2, né? E o QQ, que é quente, seria o Q1. Ok? É só você ligar aí, tá? Q1, fonte quente, Q2, que é o que sai da fonte fria, né? Então vamos lá. Então a letra A já está errada. Letra B. Remove uma quantidade de calor Q1 da fonte térmica quente, já está errado, porque ele não remove da fonte térmica quente. Ele doa, não, o calor vai sair para a fonte térmica quente. É o contrário. Letra C. Remove uma quantidade de calor Q2 de uma fonte térmica fria. Aí começou bem. A temperatura T2, né, a fonte fria está numa temperatura mais baixa. Recebe o trabalho externo do motor e rejeita uma quantidade de calor Q1 para uma fonte térmica quente, a uma temperatura T1, onde a temperatura da fonte fria é menor que a temperatura da fonte quente. Essa letra C está correta. Vamos para a letra D, né? Remove uma quantidade de calor Q1 de uma fonte térmica fria. Bom, a gente remove uma quantidade de calor Q2, né? Não é Q1. Uma temperatura T1 e rejeita uma quantidade de calor Q1 para uma fonte térmica quente. Isso aqui estaria certo, Q1, né? Mas remove uma quantidade de calor Q1 da fonte térmica fria, já está errado, que é Q1 e Q1 aqui, ó. Tá? T1 rejeita uma quantidade de calor da fonte térmica quente, a temperatura T2, com T1 menor que T2. Ele está falando que a fonte quente tem uma temperatura menor que a fonte fria, né? Está errado. Então, a letra C é a resposta correta. Vamos a esse outro exercício. Durante um ciclo de seu funcionamento, uma geladeira recebe 50 joules de energia de seu motor. Olha, a energia que recebe do motor é o trabalho, não é? Olha, então vamos lá. Solução. O trabalho é 50 joules e libera 300 joules de calor para o ambiente. Olha, o calor que você está liberando para o ambiente na parte de trás da geladeira, a serpentina, é o Q1. Então você vai doar para um ambiente Q1 300 joules de calor. Determine a quantidade de calor retirada do interior da geladeira, quer dizer, eu quero descobrir Q2, em cada ciclo. E a eficiência, eu quero saber também qual é a eficiência. Então, olha, para calcular o valor de Q2, vamos usar a equação. Q1 é igual a trabalho mais Q2. Vamos substituir aqui, ó, Q1 e trabalho tem, já está tudo em joule aqui, né? Energia. Então vamos substituir. Q1 vale 300
o trabalho 50 mais Q2. Passo 50 subtraindo, eu vou ter que Q2 é igual a 300 menos 50. Ou seja, está saindo da fonte fria 250 joules em cada ciclo aqui, olha. Tá vendo? Durante um ciclo, né? Então, em cada ciclo está saindo 250 joules aí. O ciclo, tá? Vocês vão entender depois aí, melhor, mais adiante eu vou estar falando aí sobre motores, ciclo Otto, motores a explosão. Aí você vai entender melhor o que seria esse ciclo aí, tá? É ciclo de trabalho do motor. Muito bem, eu estou querendo também que a eficiência. O que é a eficiência? Olha, a eficiência é a quantidade de calor que sai da fonte fria dividido pelo trabalho que o motor realizou ali. Então, olha, foi para a fonte fria, não, desculpa, saiu da fonte fria 250 joules, que eu tinha aqui na letra A, aqui, né, na primeira resposta, dividido pelo trabalho realizado pelo motor, que foi de 50. Olha, simplifica aqui, olha, 25 dividido por 50, ou 25 por 5, 5. Olha, eficiência, 5 vezes. O que significa isso? Que está saindo 5 vezes mais energia da fonte fria do que a energia que você está retirando para o motor ali da tomada, por exemplo. Tá? Ou seja, se você está retirando 1000 joules de energia ali da tomada, vamos botar assim a grosso modo, tá? Se você está tirando 1000 joules de energia da tomada, nesse ciclo, ela está retirando 5000 joules do interior da geladeira. Tá? Você vê que você está tendo um ganho aí. Por isso que a gente chama isso de eficiência. Tá? Você está tendo um ganho de energia aí. Mais adiante vocês vão ver como é interessante esse ganho de energia, como você pode usar esse ganho de energia. Olha só, exatamente aqui, ó, máquinas frigoríficas utilizadas como aquecedores. Bom, você já deve ter nadado numa piscina térmica. Tá? Olha, existem várias maneiras de aquecer a água de uma piscina térmica. Tá? Tem pessoas que usam energia solar, tem pessoas que usam realmente um aquecedor para aquecer essa água, mas acaba gastando muita energia. Tá? E existem pessoas que usam um refrigerador para aquecer isso aqui. Pode parecer estranho, mas não é. Olha só o esquema aqui. Tá? É o mesmo esquema anterior que eu estou aproveitando da geladeira. Tá? Usa-se uma máquina frigorífica. O sistema é o mesmo. O motor vai aumentar a pressão, então vai aquecer essa serpentina e vai gelar essa parte. Aí o que é feito? Olha, a quantidade de energia que vai para a fonte quente, lembra? É igual ao trabalho que o motor realiza mais a quantidade de energia tirada da fonte fria. Você lembra? Q1 é igual a trabalho mais Q2. Então toda essa energia vem aqui para a fonte quente. Então o ganho da fonte quente vai ser muito grande. E aí o que eles fazem? Em vez disso aqui estar em contato com o ar, eles fazem a água da piscina passar aqui em volta. Tá? A água da piscina passando em volta dessa serpentina quente, essa serpentina vai doar calor para a água. E aí vai aquecer a piscina. Tá? Então é o mesmo sistema anterior do refrigerador. Tá? Então mas então tem uma parte gelando? Tem, realmente. Tá? Se você pegar um sistema desse de aquecimento, onde que eles usam essa máquina frigorífica, você vai ver que lá na bomba de calor ela vai ficar cheia de gelo aqui. Tá? Isso aqui normalmente fica, acumula gelo em volta aqui, né, devido à baixa temperatura. Eu vou mostrar aí, por exemplo, olha, bombas para aquecimento de piscina. Olha, esse tipo, não lembra um ar-condicionado? Esses ar-condicionado que tem do lado de fora de prédios aí? Tá? Aqui vai entrar a água da piscina e aqui vai sair água quente. Tá? Então vai haver uma circulação. Isso aqui na verdade é um refrigerador. Tá? Essa parte de trás aqui é onde que está indo a parte gelada, a parte fria. Tá? Então eles fazem até passar ar atmosférico aqui, ó, tem um ventilador aqui dentro, tá? Para fazer com que o ar circule bastante aqui, para não deixar congelar essa parte. Tá? Mas dependendo da eficiência do aparelho, ele acaba congelando isso aqui. Tá? Então tipo um congelador, né, que está agindo aqui, tá? Para aquecer a água que está passando na tubulação aqui, em volta dessa tubulação
que vai estar numa temperatura mais alta, e assim você vai aquecendo a piscina. Olha outro tipo, olha como é que lembra mais o ar-condicionado ainda, tá? E isso aqui já é, olha, tá vendo? Isso aqui é gelo do lado de fora, exatamente naquela parte mais gelada. Esse aparelho aqui está funcionando há muito tempo, tá? E o ar que está passando por aqui não está sendo suficiente para degelar isso aqui, tá? Porque normalmente o que acontece? O chão aqui fica todo molhado, tá? Porque quando você está aquecendo a piscina térmica, vai ter esse ar gelado, né? Essa serpentina gelada aqui, você vai ter ar passando por aqui, tá? E vai formando, né? Ele vai retirando água do ar, né? Você sabe que no ar aí você tem muita água, né? Então ele vai retirando essa umidade do ar, tá? Vai virando gelo. Quando não é muito eficiente essa circulação aqui, acaba formando esse gelo, o que vai diminuindo a eficiência do aparelho, né? O ideal é que não forme essas camadas de gelo aí. Bom, a aula de máquinas frigoríficas termina por aqui. Tá? Eu vou deixar uma lista em anexo aí com alguns exercícios para vocês desenvolverem e ver como é que funciona. Eu vou dar agora uma sequência, até que eu comentei na aula passada, para complementar a termodinâmica. Tá? Eu vou falar sobre os motores que nós temos aí nos automóveis, em motocicletas, tá? Como eles funcionam. Inicialmente eu vou falar sobre o motor de 4 tempos, tá? Que nós chamamos aí do ciclo Otto. Como já foi dito, o ciclo de Carnot é um ciclo teórico. Quanto mais uma máquina térmica aproximar dele, melhor será o rendimento da mesma. Uma máquina térmica não pode ter um rendimento maior que o ciclo de Carnot, né? Já foi comentado na aula passada. Abaixo o funcionamento de um motor de 4 tempos, o ciclo é denominado de ciclo Otto. Tá? A maioria dos carros aí tem esse motor de 4 tempos, né? Agora estão sendo produzidos também motores elétricos que não tem nada a ver com isso aí. É o motor a gasolina, a álcool, tá? Que é um motor de 4 tempos, normalmente instalado nos automóveis aí, né? Os automóveis já vêm de fábrica com esses motores. Então, como funciona o motor de 4 tempos? Olha, eu vou botar aqui para rodar para você ver o funcionamento geral aí, tá? O que estaria ocorrendo. Eu vou parar aqui para descrever o primeiro tempo. Primeiro tempo, tá? É a admissão da gasolina. Olha, você tem aqui o cilindro do carro, tá? O primeiro tempo, a gasolina entra pulverizada aqui, tá? Você não vai ter a gasolina na forma líquida não, que senão não daria para o motor comprimir depois. Então essa gasolina, ela entra pulverizada. Observe que vai abrir essa válvula, e à medida que o pistão desce, a gasolina entra no pistão aqui, entra no cilindro. Olha bem, esse é o primeiro tempo. Parei aqui. Você note agora é o segundo tempo, tá? O segundo tempo será a compressão. Essas duas válvulas fecharam, esse pistão vai subir e vai comprimir o gás de gasolina que está aqui, né? Quer dizer, a gasolina aqui vai ser agora comprimida. Esse é o segundo tempo. Olha, as válvulas estão fechadas. Segundo tempo é a compressão. Tá? Quando chega lá em cima, olha, vai estar bem comprimida a gasolina aqui, está sob alta pressão. Daqui a pouco vocês vão ver um gráfico e ver como chega essa pressão aí. O que vai acontecer? Quando a gasolina está bem comprimida, aqui está a vela, tá? Onde vai soltar uma centelha. Tá? A vela ela é elétrica, tá? Há um descarrego de energia aqui, onde que vai formar tipo um raiozinho aqui para explodir essa gasolina. Então você vai ver aqui a gasolina explodindo. E aí nós teremos o terceiro tempo, que vai ser o tempo de expansão novamente, porque essa gasolina vai explodir, a alta pressão vai empurrar o pistão para baixo. Então olha só, o terceiro tempo explodiu, o pistão desce. Tá? Então a gasolina aí vai se expandir após a explosão. Esse foi o terceiro tempo. O quarto tempo, como a gasolina agora está queimada, vai ser jogar para fora essa gasolina queimada.
abre essa válvula aqui e você vai ver que à medida que o pistão volta, vai ser jogada para o cano de descarga do carro, tá? Para o escapamento do carro, essa gasolina queimada, que vai ser o quarto tempo. Olha lá. Tá? E aí começa o ciclo novamente. Admissão, compressão, explosão com expansão e joga combustível fora. Admissão, compressão, explosão, joga o combustível fora. Interessante, né? Então assim funciona o motor 4 tempos. E falar mais uma coisa aqui. A cilindrada vem exatamente dessa... Deixa eu parar aqui na hora. Do volume em centímetros cúbicos de gasolina que vai caber nesse cilindro. Olha, chegou lá no ponto máximo. Se esse pistão na parte mais baixa tem aqui 250 centímetros cúbicos de volume, isso significa que esse motor vai te dar 250 cilindradas de potência. Isso aí é a cilindrada, tá? Então uma motocicleta de 150 cilindradas é porque o pistão vai ter 150 centímetros cúbicos. Eu estou pegando uma moto aí de um cilindro só, tá? Porque se você pegar um carro, por exemplo, o carro tem 4 cilindros. Se cada cilindro te dá, por exemplo, 250 cilindradas, 4 cilindros vai te dar 1000 cilindradas. 1000 centímetros cúbicos equivale a 1000 cilindradas que a gente chama. O que é 1000 centímetros cúbicos? Se você passa para decímetro cúbico, que é um litro, né? 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 decímetro cúbico, ou 1 litro, que é o carro 1.0. Tá? O carro 2.0, a soma do volume dos 4 cilindros ou 6 cilindros, que tem carro que tem 6 cilindros, tá? Vai dar o equivalente a 2 litros, então ele teria 2.0. Tá? Então esse 2.0 é 2000 cilindradas, tá? Que é o volume total que está pegando, né? Somando os cilindros do carro, aí você teria a soma total aí, ok? Deixando isso em funcionamento, vamos passar então agora para o estudo dessa pressão aí, tá? Eu vou dar uma parada aqui na admissão, peraí, a admissão está aqui, ele está admitindo, tá? Então você vai ter aqui, era o trecho olha, parando aqui na admissão, tá? Vai admitir o combustível, vai entrar a gasolina, tá? A entrada de gasolina agora está aqui na válvula esquerda, tá? Bom, essa admissão é do trecho E para A, expansão com pressão constante. Olha aqui, ó, de E para A, tá? Você tem a pressão constante, vai haver uma expansão aqui, ok? Então você vai ver ali no diagrama a expansão. Parei aqui. Tá? Agora o cilindro ele vai começar uma compressão. Então essa válvula vai fechar e você vai ter aqui de A para B. Tá vendo? Uma compressão adiabática. Ele vai comprimir a gasolina sem troca de calor. Daí aí você vai verificar o seguinte, ó, de A para B, esse pistão ele vai atingir aqui, olha, uma pressão de 18 atmosferas. Tá? Que é o ponto de A para B, aqui é a compressão. Vou ver se eu consigo parar ali, olha. Vou parar. Tá? Eu parei, ele atingiu 18 atmosferas. Agora está vendo a explosão, né? A vela, a ignição da vela aqui vai explodir. Olha, de B para C é a explosão, a volume constante, né? Ele chegou lá em cima, tá vendo a explosão. Olha, vai pular de 18 atmosferas para próximo de 50 atmosferas. Tá? Isso aqui seria um motor a gasolina, tá? Porque o motor a álcool, o combustível a álcool, ele atinge uma explosão, um rendimento melhor aí.
tá? Ele vai me parece que acima de 60 atmosferas. E aí joga-se a octanagem, né? O álcool ele tem uma octanagem maior do que a gasolina. A octanagem é baseada nisso aí, mas eu não vou comentar sobre isso não, tá? Se você quiser depois você pesquisa na internet aí. Então você tem aqui a compressão adiabática, né? Que foi de A até B, e a explosão, tá? A volume constante. Então estou vendo a explosão aqui de B para C, tá? Depois vai haver expansão, olha. Houve a explosão, agora a expansão, tá? De C para D. É uma expansão adiabática. Olha, ele tá expandindo aqui, tá vendo? Adiabática porque não está havendo troca de calor com o meio aí, né? Com a região externa. Então de C para D aí, o gás que explodiu realizando um trabalho. Ok? Agora de D para A, olha, quando chegar lá no final da expansão, ainda vai haver um resfriamento aqui, tá? Ele vai cair para essa linha mais baixa aqui. Então lá embaixo, opa, eu parei errado aqui, ó, lá embaixo vai haver agora uma expansão de D para A lá, ó, que é o esfriamento a volume constante, lá embaixo. E agora ele vai voltar jogando o combustível queimado fora e vai manter essa pressão baixa aqui, ó. Tá? Ele mantém a pressão lá perto de uma atmosfera lá, ok? Na verdade é uma atmosfera, ele vai estar jogando gás aqui para a atmosfera aqui, tá? Ele joga o gás para a atmosfera. E aí então você tem um funcionamento junto com o diagrama aí visível, tá lá, quase 20, vai para 50 e agora reduziu para uma atmosfera, joga combustível fora, pega novo combustível, comprime, explode e expande. Tá bom? Bom, na sequência, está mostrando aí um motor de 4 tempos, é o funcionamento que você conhece, só que no carro o que acontece? Você vai notar que cada momento aí você vai ter um cilindro explodindo. Tá? Isso faz com que o motor não vibre tanto. Tá? Porque quando você pega, vamos voltar aqui na página anterior, tá? Se você pega, por exemplo, uma motocicleta com um cilindro apenas, tá? Vai ocorrer a explosão, não? Ocorre a explosão aqui, mas até a próxima explosão demora muito. Ela tem que jogar o gás fora, tem que pegar combustível, isso tudo sem absorver energia. A energia ocorre na hora da explosão ali. Tá, essa troca de energia. Então o que acontece? Como o intervalo de tempo é muito grande entre uma explosão e outra, você percebe o barulho da moto, né? Aquele barulho, um período, né, com intervalo de tempo maior. Tá? Então a moto ela acaba vibrando mais do que um carro, o motor vibra mais. Tá? Porque demora muito essa explosão. E outra, para que o funcionamento de um cilindro só ocorra com facilidade, a rotação tem que ser alta. Então você tem que aumentar essa rotação aí para diminuir o intervalo de tempo entre uma explosão e outra. Então normalmente o motor da moto é um motor de alta rotação. Já o motor de carro não precisa de ter uma rotação muito alta exatamente por causa disso. Em cada momento você vai ter um cilindro explodindo. Tá? Em cada momento aí você tem uma fase. Como são 4 tempos, 4 cilindros, em cada momento você vai ter a gasolina expandindo, em cada momento você vai ter um pistão explodindo, em cada momento você vai ter a gasolina sendo jogada para fora. Tá? Então isso faz com que o motor gire mais suave. Tá? Mas aí é aquela ideia, né? Se cada cilindro aqui tem 250 centímetros cúbicos, cada cilindro desse vai te dar 250 cilindradas. Na hora que você multiplica por 4, você tem aí 1000 cilindradas, é um motor 1.0. Esse é um motor de 4 tempos, de 2 cilindros, normalmente usado em motos, né? Essas Harley Davidson, elas têm esse motor. Ele é meio assim na diagonal, né? Exatamente devido ao formato dele ajudar aqui, olha, no giro do eixo principal. Tá vendo? Olha, eles vão estar presos ao mesmo eixo no mesmo ponto aqui, ó, que vai fazer girar. Tá vendo? Do jeito que está girando aqui. E você vai verificar aqui no cilindro que em cada momento ele vai ter
A admissão, olha, azul é quando ele está admitindo a gasolina, ó, azul, admitindo a gasolina, comprime, explode, joga a gasolina queimada fora. Tá? Então, tendo dois cilindros, na hora que um está jogando a gasolina queimada fora, o outro está explodindo, né? Ou admitindo a gasolina nova para explodir. Olha lá. Ele explode, tá? E a expansão vai fazer com que ele desça, né? E o outro cilindro lá vai estar admitindo a gasolina nesse momento. Então são os dois cilindros de 4 tempos, mas você nota que eles estão em tempos diferentes. Né? Você vê ele jogando a gasolina fora, a gasolina queimada fora, é o momento que você vê essa explosão aqui, né? No cano. Você vê em cada momento você tem a explosão em um dos canos de descarga aqui. Que na verdade não é a explosão, né? É o combustível queimado sendo jogado fora aqui. Então aqui nesse da direita, aqui eu vou tentar mostrar cada tempo, olha. Observe que está vendo a explosão aqui, esse cilindro começa a descer, né? Esse cilindro também vai descer, só que admitindo gasolina lá. Tá vendo? Ele está admitindo a gasolina. O da esquerda acabou de sofrer a explosão e está expandindo. Agora o que acontece? O da esquerda está jogando o combustível fora, abriu aqui, olha, vai jogar o combustível fora, e o da direita vai estar comprimindo a gasolina. O da direita agora vai sofrer a explosão. Sofreu a explosão. Enquanto o da esquerda está admitindo a gasolina. E aí vai. Tá? Cada cilindro tem 4 tempos. Tá? E eles estão em tempos diferentes. Né? Aqui é o funcionamento de um motor 2 tempos. São normalmente motos mais antigas, tá? Existem carros mais antigos também, DKV, V-Maguete. Antigamente usava-se esse tipo de cilindro, tá? Esse tipo de motor aí. Só que você aí tem que misturar o óleo no próprio combustível, tá? O cheiro não é agradável, tá? E ele polui muito. Então hoje em dia já é um motor em desuso, tá? Você vai achar esse motor mais em motocicletas antigas. Ou nesses carros, tá? V-Maguete antiga, DKV, né? Hoje você não vê mais isso, tá? Mas você consulta na internet aí que você vai ver, tá? São os carros ali produzidos pela DKV, acho que começou em 1958, na década de 60, aí tinha muito DKV na rua, nas ruas aí. Tá? Então vamos ver como é que funciona esse. Eu vou deixar ele rodando aqui, depois eu mostro mais detalhado. Tá? Note que quando ele sobe para comprimir o combustível lá em cima, está entrando combustível nessa válvula aqui. Ó. Essa válvula abre e fecha, tá vendo? Quando o pistão está subindo, ela está aberta lá. Quando ele desce, ela está fechada. Está entrando combustível por aqui. Tá? Aqui entra a gasolina junto com o óleo misturado. Tá? Então essa gasolina passa por aqui, olha, e vai ser jogada desse lado. Tá, então o pistão, quando desce, essa gasolina vai entrando na parte de cima do pistão. Tá vendo? Quando o pistão está descendo, sobre alta pressão, aqui a gasolina entra na parte de cima. Essa gasolina na parte de cima, o pistão vai subir, vai comprimir ela lá, vai haver a explosão. Tá? E quando o pistão está descendo nessa parte de cima, olha, a gasolina vai estar entrando, empurrando a gasolina queimada para fora, para o cano de descarga. Tá? Então são 2 tempos só, porque você nota que o pistão ele desce, quando ele volta explode, olha lá. Ele desce e volta, tá? Então vai estar ocorrendo a explosão lá em cima, sempre. Tá? Então nós temos 2 tempos, a admissão do combustível e depois da explosão você vai ter a admissão junto com jogar o combustível queimado fora. Tá? É o motor de 2 tempos. Então vamos fazer isso devagar agora para você entender. Olha lá. Está entrando a gasolina. Essa gasolina, quando o pistão descer, ela vai ser empurrada para a parte de cima do pistão, que já vai estar com a gasolina queimada, porque a válvula vai explodir agora. Explode, ela expande e para. Vou ver se eu consigo fazer isso rápido aqui. Ó. Expande e para. Tá? Quer dizer, ela explodiu, deu a alta pressão para o pistão, e à medida que está entrando gasolina nova, a gasolina velha já está sendo jogada para o cano de descarga. Tá?
E aí então, continuando, ele vai comprimir essa gasolina nova que vai estar aqui para explodir novamente. Olha lá, comprimiu, tá? Vai haver a explosão e aí está o ciclo. Esse é o motor de 2 tempos. A cilindrada é a mesma coisa, tá? Esse volume aqui até o ponto mais baixo é o volume em centímetros cúbicos que vai te dar a cilindrada do motor. Agora imagine um motor desse. Esse é motor de avião, daqueles aviões antigos de guerra. O motor de avião é assim, tá? Ele tem vários cilindros, né? Esses motores de aeroclube aí, teco-teco, tá? Motores de aviões pequenos, eles têm vários cilindros, ok? Como é que funciona esse cilindro? Olha que loucura. Esse aqui, por exemplo, tem 3, 6, 7 cilindros. Tá? Agora eu vou mostrar mais ou menos como funcionam esses motores. Olha só o funcionamento. Que loucura. Tá? Esse de cima aí tem apenas 5 cilindros, o de baixo 9 cilindros. Tá? Mas você vê aqui o funcionamento, as válvulas abrindo, admitindo gasolina e jogando a gasolina queimada fora. Concentra nessa válvula aqui, ó. Abriu e depois abre a outra. Admitiu o combustível, explodiu, joga o combustível fora. Tá? Em cada momento você vai ter uma explosão aí. Tá? Esse motor, o funcionamento dele é assim. Observe que todos os cilindros estão presos a um único eixo que vai estar girando aí. Aí você poderia me perguntar aí, mas como é que você gera o movimento de um carro, de um avião? Nesse caso aqui do avião, tá, você vê que esse eixo que está girando aqui é um eixo comum a todos os cilindros. Isso vai gerar a hélice, tá? Ele vai ficar preso direto à hélice. Na figura de cima aí seria o eixo verdinho aqui, tá vendo? No fundo. Ele vai estar preso à hélice do avião e impulsionando o avião assim, tá? Agora, no caso do cilindro do carro, seria assim, tá vendo? Os pistões aí estão presos a um eixo comum. Esse eixo comum é que vai fazer o movimento do carro aí. Ok? Você vai ter a caixa de marcha, aí você tem o disco de embreagem, vai estar ligado a esse eixo aí para gerar o movimento do carro. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Próxima aula eu vou começar ótica, tá? Termodinâmica eu paro por aqui, tá? Acabei toda a termodinâmica aí, nas 4 aulas dadas. Então até a próxima aula.